Iniciamos setembro de 2022. Já terminou praticamente mais da metade desse ano de 2022. E o que resta desse ano, com certeza o Senhor trabalhará fortemente, muito mais forte do que ele trabalhou até agora. Vocês que são discípulos de Cristo, vocês com certeza serão fortalecidos por Ele. Porque quando vocês são fortalecidos, os ímpios, as pessoas que estão fora, elas veem em vocês Jesus, elas creem em Jesus. Se Jesus aparecesse em forma e falasse, olha, crê em mim, eu sou Jesus, ia ser muito fácil, não é? Se o próprio Deus aparecesse em forma para as pessoas. Porém, Deus não trabalha dessa forma. O Senhor trabalha através daqueles que creem nele. Ele trabalha através de evangelização. Para isto, nós precisamos declarar para as pessoas, olha, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Mas antes de anunciarmos, nós precisamos desfrutar disso, nós precisamos acreditar nisso, porque Jesus nos chamou para sermos testemunha dele. Então, os filhos que creem em Jesus, eles se tornam testemunhas, eles podem testemunhar que Deus é... Mas Deus, ele não chama as pessoas que são fortes, primeiro. Porque se você já é forte, então você não consegue se tornar uma testemunha de Jesus. Deus, ele chama os fracos, aqueles que são insuficientes, e ele fortalece e ele transforma para que eles se tornem testemunhas dele. Nós somos fracos, mas através de Jesus Cristo, nós recebemos, e através da graça de Deus, nós nos fortalecemos. E essa é a vida de fé. Então, como eu posso fazer para me fortalecer? A primeira forma, através da palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o Evangelho, é totalmente diferente do que o mundo fala. As regras é diferente de religião. Em Isaías 48 está dizendo, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Então, toda essa coisa que tem no mundo de que é certo, de religiosidade, ela muda, mas a palavra de Deus é a única que não muda para sempre. O que é... A mudança na religião não é criar algo novo, mas é voltar para o que já existe. E o que já existia é o Evangelho. É uma boa notícia para nós. O que é a melhor notícia? É a salvação. Então, o conteúdo sobre a salvação é as boas novas. Então, quanto mais nós escutamos sobre essa boa nova, quanto mais nós cremos nessa boa nova, nós somos transformados. E o que é essa salvação, então? Nós estávamos escravos de Satanás, sendo possuídos, governados por ele, e nós somos libertos disso. Todas as pessoas, quando elas nascem, elas já nascem sendo controladas por Satanás. Então, japoneses
vão como uma coisa normal, natural deles irem adorar no templo. Se for um indiano, normalmente ele vai num templo indiano para adorar os deuses deles. Esse é o destino deles. Porque eles acham que se eles não fizerem isso, eles vão ser amaldiçoados. Ou eles acham que se eles não fizerem isso, está errado. Mas isso é obra de Satanás. Os islâmicos, eles acreditam que o islamismo é normal, que ele é o certo. E eles acham que se eles não creem nisso, vai acontecer uma coisa muito ruim. Por exemplo, as pessoas que nascem na Coreia do Norte, eles acham que aquele imperador lá, o governador deles é Deus. Mas eles não sabem que eles estão sofrendo por causa disso. Todas essas religiões, essa idolatria, tudo isso é obra de Satanás. E eles acham que se eles não fizerem isso, eles vão ser amaldiçoados, vai acontecer uma coisa ruim na vida deles. Se eu não fizer isso, vai acontecer uma coisa muito ruim. Então, Satanás trabalha com medo. Por exemplo, as pessoas da Igreja da Unificação, elas estão ali sendo escravas porque têm medo. Acham que devem ir fazer, tem que ir, senão vão ser amaldiçoadas. Então, a Igreja da Unificação fala que essas pessoas, elas têm que pedir perdão pelo pecado de não sei quantas mil gerações ali do futuro. Eles falam para eles, olha, você está sofrendo por causa que os seus antepassados estão lá no inferno. Eles mentem para essas pessoas. E para que eles parem de sofrer, eles acham que eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm que dar dinheiro, eles têm que fazer alguma obra. Sabe? Parece uma conversa até que faz sentido, talvez, mas, sabe, os japoneses, eles acreditam que eles precisam fazer alguma adoração para serem salvos. E quando acontece alguma coisa ruim, eles acham que os antepassados deles estão amaldiçoando eles. Sabe? Então, eles pensam assim, porque na minha data de nascimento tem um número estranho, por isso que eu estou sofrendo. Aí, quando eles olham a mão, fala, olha, na sua mão tá isso e isso, por isso que você está sofrendo. Sabe? Parece uma conversa que faz sentido, mas tudo isso é obra de Satanás. Mas quando nós olhamos para a Bíblia diz que esse tipo de superstição, tudo isso é obra de Satanás e que para vocês não caírem nisso, não façam parte disso. Que vai ser morto. É claro, hoje em dia não vai ser morto. Mas lá no Antigo Testamento, ali na Bíblia está escrito que se eles fizessem parte de superstição, seriam mortos. Então as pessoas pensam, porque o meu destino é assim, por isso que tem que ser assim a minha vida. E eles começam a ficar amarrados dentro do próprio pensamento deles. Satanás, ele é aquele que engana o pensamento do ser humano. Então as pessoas ficam depressivas e não conseguem mais sair para a sociedade, no final tentam até se suicidar. Mas Satanás, ele, não tem como a gente matar ele nem com um míssil, nem com uma bomba. Não tem como prendermos ele. E quanto mais nós usamos essas coisas, mais sofremos. Quanto mais nós adoramos, mais sofremos. Sabe, lá na Coreia, existem muitas pessoas que trabalham com superstição e essas pessoas estão mais amarradas ainda dentro do problema. Eles falam, olha, você está sofrendo por causa dos seus antepassados, você precisa fazer uma coisa, você precisa fazer isso, aquilo, né? E a Igreja da Unificação, ela veio da Coreia, né? Então, ela utiliza essa parte da superstição para enganar as pessoas. Eles falam
que o diabo, Satanás, são os antepassados que morreram e foram para o inferno. Mas a Bíblia diz que o ser humano e Satanás são coisas totalmente diferentes, são seres totalmente diferentes. Uma pessoa que morreu e Satanás é totalmente diferente. Mas as pessoas, elas não sabem da verdade, por isso elas são enganadas. Satanás engana elas. E esses demônios, eles se aparecem no sonho das pessoas como se fossem os antepassados delas, como se fossem parentes que já morreram. E as pessoas acreditam, elas acreditam nisso. E ele engana muito mais elas, continua enganando. E o único que pode destruir Satanás não é com a força humana que consegue. Existe um que veio como homem no mundo, que veio até a Terra, chamado Cristo. Cristo significa o rei que destruiu Satanás. Cristo é aquele que veio destruir Satanás. Quando você crê nessa verdade, Satanás é destruído e a sua vida muda. A sua vida é transformada quando você crê nisso. Uma pessoa, ela falou que dentro de um ano acontecia muita coisa ruim. Parece que já virou normal na vida dela. O que eu posso fazer com isso? Não tinha o que ela fazer. Só acontecia coisa ruim. E essa pessoa veio na igreja um dia. E aqui na nossa igreja, na Igreja Missionária Evangélica, essa pessoa escutou pela primeira vez o evangelho, que fala que Jesus destruiu as obras de Satanás. E quando essa pessoa creu nessa verdade, não acabou. Acabou as destruições. Sabe? Quanto mais ela comprava esse tipo de proteção, né? Quanto mais ele ia no templo pedindo para orar por ele, não parava. Mas quando ele se transformou no Filho de Deus, todo o destino dele foi transformado, toda a maldição sumiu. Isso é o Evangelho. O ser humano, desde quando nasce, ele é descendente de Adão. E nós que somos descendentes de Adão e Eva, eles quebraram uma aliança com Deus. Que aliança foi essa? Deus falou, olha, vocês podem comer qualquer fruto de qualquer árvore, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não podem, porque no momento que vocês comerem, certamente morrerão. Era só isso. Não era difícil essa aliança, esse compromisso. Olha, você não pode comer só dessa fruta. E sabe o que isso significa? O ser humano precisava obedecer a Deus. Deus queria ensinar isso ao ser humano. Por isso ele fez essa aliança. Para falar que, olha, vocês não são senhores, quem é senhor é Deus. E quando vocês entendem isso, então vocês são abençoados. O peixe, quando está dentro da água, ele está feliz. E o ser humano, quando está com Deus, é feliz. E dessa forma você vai ser feliz para sempre. Esse era o compromisso de Deus. Essa era a aliança. Mas o ser humano quebrou essa aliança. E isso não quer dizer, porque eu estava com fome, então eu comi. Não, eles comeram sabendo que estavam quebrando um compromisso. Ou seja, eles estavam em rebelião contra Deus. Isso se chama pecado original. Por causa desse pecado original, o ser humano recebeu morte. Por causa desse pecado original, o ser humano recebeu doença. Começou o sofrimento, começou todas as dores. E o nome esses problemas veio pelo pecado original. São consequências do pecado original. Por isso,
Cristo veio para solucionar esse problema que nós não poderíamos solucionar. Ele teve que ser crucificado. Ele teve que vir para vir sem pecado, para pedir perdão pelos nossos pecados. O próprio Deus. Ele morreu por nós, no nosso lugar. E nós recebemos essa graça, esse evangelho. E quando nós cremos nesse evangelho, nós somos salvos. Basta crermos e o seu pecado é perdoado. Basta crer no evangelho e todas as maldições não fazem mais parte de você. Por isso Jesus curou tantos doentes. E quando Jesus ia curar os doentes, o que ele falava? Ele não falava, olha, eu curo a tua doença. Ele falava, eu perdoo os teus pecados. Ele perdoava os pecados, por isso a pessoa era curada. Jesus disse, eu morri por você, por isso o teu pecado, ele foi perdoado. Por isso você é curado da sua doença, da sua enfermidade. Por isso, sabe aquelas enfermidades que não têm cura? Quando Jesus, é através de perdão de pecado que elas são curadas. E como Jesus perdoou todos os nossos pecados, quando você crê nisso, você é curado da sua enfermidade. Por isso, você pergunta, por que eu estou enferma? Por que quando tudo que eu faço não dá certo? Que você desfrute, a partir de hoje, tudo vai dar certo. Porque você crê no evangelho. Mas na religião não existe isso. Na religião você fica com mais sofrimento. Mas sabe, o evangelho, quanto mais você crê nele, mais felicidade. Quanto mais você crê nele, você é curado. E o que é mais importante? Qual é o maior problema do ser humano? A morte eterna. Essa morte eterna é o maior problema do ser humano. Mas Jesus, de uma vez só, ele conseguiu resolver esse problema da morte eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim vai até o Pai. Somente aquele que crê nele. Então, somente ele é a vida. Somente ele é o caminho. Até hoje, ninguém podia falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que ele falasse. Mas se ele fala, olha, eu sou a vida, e essa pessoa morre, então ela não é a vida, certo? Mas Jesus, somente ele, depois do terceiro dia, ressuscitou, ele venceu a morte. E ele resolveu, ele solucionou o maior problema do ser humano, que é a morte eterna. E porque ele ressuscitou, ele, na frente de muitas pessoas, ele subiu para o céu. Ele foi elevado. Então, qualquer pessoa que crê é salva. Não precisa fazer nada, você só precisa crer. Quando você crê, você é salvo. Quando você chama o nome de Jesus, você é salvo. Essa é a boa notícia. Paulo, ele sempre falava desse evangelho. E Lutero, quando ele leu esse evangelho, naquela época difícil, ele entendeu que é pela fé. Então, Paulo disse em Romanos 10:16, mas nem todos aceitam a boa notícia do evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem. Então, esse evangelho
que Deus veio para nos salvar. Ele é poderoso. Mas para anunciarmos, primeiro, esse evangelho precisa ser nosso. Nós precisamos tomar posse. Então, nossos pensamentos serão transformados. Sabe? Todos esses pensamentos que deixam você enfraquecido, eles vão sair. Todo medo do futuro vai sair. Porque você vai receber a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Então, diante de mim não tem destruição, não tem maldição. Porque Jesus Cristo solucionou todos os meus problemas. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro. Eu tenho a vida eterna. Lá no céu tenho o meu nome. Meu nome está escrito ali. E quanto mais eu creio nisso, mais fortalecido. Então, eu me torno uma testemunha. Amados, todos vocês, que vocês tomem posse desse evangelho, e que vocês se tornem testemunhas de Cristo. Em segundo lugar, Jesus Cristo que nos salvou, Ele está conosco. Ele permanece conosco. Nós fomos salvos. E isso significa que Deus está conosco. Então, Deus que está conosco, quanto de poder que Ele tem, será? Olha, se você não sabe quem é o Deus poderoso que está com você, se você não sabe o quanto de bênção é ter Deus com você, você precisa saber. Você precisa saber desse poder. Em Isaías 40, diz detalhadamente o quão poderoso é o Deus que está conosco. Isaías 40, 15, está escrito: para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. No mundo, hoje nós temos 237 nações. Mas para Deus, isso é apenas uma gota de água no balde. É um grão de poeira na balança. Amados, um grão de poeira na balança. Você acha que isso faz mexer o ponteiro da balança? Se você colocar dentro do suítor uma gota de água, muda o peso? Então, isso significa o quê? Que nós e o mundo inteiro não muda nada no poder dele. Porque ele é o que criou o mundo inteiro. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Então, quanto mais nós entendemos o poder de Deus, a força dele, nós começamos a ter convicções, certezas. Então, em Isaías 40, 28, está escrito: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Então, o que nós precisamos fazer? Desfrutar desse poder. Desfrutar desse poder, porque Deus está conosco. Então, dentro do dia a dia, eu sei que tem problemas, às vezes você fica em conflito, fica preocupado, muitas vezes ficamos ali paralisados, preocupados, mas quando nós lembramos quem é o Deus que está conosco, como está escrito em Isaías 41, 10, não fiquem com medo. Está escrito: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão.
Aleluia. Então, no dia a dia, que você creia no poder de Deus dentro de você. Entenda que o poder de Deus é seu poder. E quanto mais você desfruta disso, mais fortalecido você fica. Então, em Isaías 40:31, está escrito: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O que nós dependemos é que muda a nossa visão. Se nós estamos olhando e esperando no Senhor, sabe, aqueles que esperam no Senhor recebem, voam como águias, sabe, as águias, elas são o rei ali das aves, sabe, ou seja, você se transforma em uma pessoa forte. Mas se você olha para você mesmo e você olha para a situação da sociedade, você se enfraquece. Sabe? Se os seus olhos estão ali, você se enfraquece. Pedro foi igual. Quando Jesus, quando os discípulos estavam ali no barco, em cima daquele rio, quando eles olharam para Jesus, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Sabe, na verdade, lá na Coreia, tem pessoas que elas falam que, como Jesus, elas vão andar por cima das águas, sabe? Tem gente que faz isso. Mas olha, Jesus, ele não usou nada para andar em cima das águas. Ele não usou nenhuma madeira. Ele andou de verdade em cima das águas. Sabe? Ele caminhou, ele foi de um lado do rio para o outro, andando em cima das águas. Porque ele era Deus. E Pedro, ele pensou que era um fantasma. Ele não percebeu que era Jesus. Ele se assustou. Então Jesus fala para Pedro: não se apavora, sou eu, Jesus. E Pedro, naquele momento, estava em cima do barco. Mas quando ele fixou os olhos em Jesus, quando ele parou de ver aquele rio agitado, quando ele olhou somente para Jesus, então ele falou para Jesus: Jesus, eu quero andar. Então Jesus falou: vem, Pedro. Então Pedro coloca o pé em cima da água. E enquanto Pedro estava com os olhos fixados em Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Então, era bom que ele continuasse só olhando para Jesus. Mas quando ele olhou para os lados, ele viu que ele estava em cima do mar. E ele se apavorou. E no momento que ele ficou com medo, ele se afogou, né? Ele caiu. Nós somos iguais. Quando nós olhamos somente para Cristo, nós recebemos essa força, esse poder. Então, não olha para você. Não olha para a situação. Porque quando você olhar para você e para a situação, você vai ficar enfraquecido. Então, a vida de fé é olhar para Cristo. É olhar para o Senhor. É permanecer com o seu olhar no Senhor. Porque Deus está com você. O Senhor está com você. E o Senhor é aquele que lá na cruz solucionou meus problemas. Ele solucionou todos os problemas da minha vida. E Ele está comigo. Jesus que está comigo. Sabe, o mundo inteiro para ele é um grão de poeira. Sabe? Então, o mundo para Jesus é uma poeira. Japão, então, é um negocinho, sabe? Então,
Olha, comparando com o universo todo, o mundo é tão pequenininho. E Jesus que criou todo o universo, e ele está dentro de você. Ele está com você. É totalmente diferente desses deuses que os templos falam. Sabe? É totalmente diferente dos deuses que o islamismo fala. Ele nos salvou, ele é nosso salvador. E ele está conosco para sempre. Vamos olhar para ele, vamos fixar nossos olhos para ele. Quando nós olhamos para ele, nós recebemos sabedoria, recebemos graça, recebemos força. 24 horas, 25 horas, sabe? Isso significa estar com os olhos em Cristo todo o momento da sua vida. 24 horas, 25 horas, para sempre. No começo não vai dar certo. Mas é melhor do que você tentar, do que você ficar 24 horas se preocupando, sabe? Ficar pensando, ai, como que eu vou orar? Ai, como que eu vou me fixar? Não, para de pensar, sabe? Olha para Jesus, que você vai receber nova força, novo poder. Olha para Jesus. Jesus está em mim, está comigo. Quanto mais você desfruta disso, mais poder você recebe, mais fortalecido. Eu não estou sozinho. Cristo está comigo. Eu sou o templo de Deus. E Deus habita dentro de mim. O Deus da Trindade, ele está dentro de mim. Quanto mais você lembra disso, mais poder você recebe. Isaías. O livro de Isaías foi escrito por o profeta Isaías. E ele teve essa experiência de saber quem é Deus. Em Isaías, no capítulo 6, 1, está escrito: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Deus que está conosco, está sentado no trono. Ele está no trono. Então, os anjos, os serafins estão ali adorando ele. E esses anjos nos ajudam, eles nos protegem. Quando a gente vê, né, ali os desenhos, nós vemos aqueles desenhos de anjo criança, né? Não, os anjos são poderosos. Eles não são crianças. Esses anjos poderosos, eles adoram a Deus e eles também nos servem. Ele nos protege. Então nós recebemos força. Nós que não temos força nenhuma, que somos insuficientes, quando nós pedimos a Deus, nós nos fortalecemos, nós podemos experimentar essa força. Então, existe um pedido de Deus, que lá no início da mensagem eu falei, Deus, ele tem um pedido para nós, que nós, através de nós, muitas pessoas possam entender o Evangelho, possam receber o Evangelho. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, está escrito: em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Então, quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isso em latim significa missão, né? Muitas pessoas usam essa palavra, missão, mas essa palavra significa Deus irá usar. Então,
Missão significa que Deus irá nos usar para alcançar outras pessoas. Que a nossa vida é uma missão. A nossa vida é ser usada por Deus. Quando nós olhamos para outras pessoas, nós entendemos que para elas, Jesus é aquele que vai solucionar o problema delas. E para que isso aconteça, ele nos fortalecerá. Essa é a missão absoluta de Deus. Que todas as pessoas sejam salvas. Nós, seres humanos, que Deus, ele não deseja que nós sejamos destruídos por Satanás, para sempre escravos de Satanás. Não, ele pagou um preço. Ele pagou um preço. Ele veio como ser humano. Jesus, naquela cruz, solucionou os nossos problemas. E esse evangelho, toda a Europa em 1800 já acreditava, todo aquele país. Mas os asiáticos nunca tinham ouvido sobre isso naquela época. Então, quando comparado com a Europa, naquela época a Ásia toda sofria muitas destruições, muita guerra. Mas hoje a Ásia, ela já tem contato. E a partir de agora, mais do que o povo da Europa, a Ásia toda vai crer no Evangelho. Vai ser muito abençoado. O Senhor, o desejo dele é que todos sejam salvos. E que nós possamos orar. Deus nos usa para que muitas pessoas possam ser salvas. E para isso, Senhor, eu vou olhar somente para Ti. Meus olhos vai estar fixado em Ti. Quando você olha para você mesmo, você pensa, eu não posso, é impossível falar para as pessoas. Não olhe para você. Olhe para Jesus que está com você. Tome posse da palavra de Deus. O que ela diz sobre você. Porque Deus é aquele que na tua fraqueza, ele te faz forte. E Deus que te deu essa missão, ele vai te capacitar, ele vai trabalhar em você para que você consiga fazer isso. Então, nossa geração e a próxima geração, nossos remanescentes, vão crescer fixados com os olhos no Senhor. E Deus vai capacitar cada um deles com força. E para isso, nós precisamos ser o espelho para eles. Nós precisamos treinar eles. Educar eles dessa forma. Mesmo que muitos jovens possam cair. Mas quando pelo menos um remanescente, se posicionar e alcançar o cume, o Senhor fará. E nós precisamos, a missão da igreja é levantar esse um. Em Isaías 6,13, está escrito, e mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Essa é a nossa missão. Não vamos ser destruídos. Nós vamos criar os nossos remanescentes para isso. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado. Nós somos fracos, Deus. Mas Tu és completo. Tu és soberano. Na cruz, o Senhor já solucionou nossos problemas. Por isso, nós vamos somente meditar nesse evangelho. Nós vamos somente fixar os olhos em Ti, Deus. Que o Senhor possa derramar as bênçãos do trono sobre nós. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor, para nós voarmos como as águias. Que nós possamos nos tornar Tuas testemunhas. Senhor, que nos nossos locais o Senhor possa fazer o sobrenatural. E que a Tua missão, Senhor, absoluta, que é, Senhor, educar os remanescentes. Que nós possamos conseguir, Senhor. Em nome de Jesus, amém.